Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com cerveja. Sou Daniel Dislakin e hoje a gente vai falar de duas paixões nacionais: café e cerveja. É isso aí. Então eu vou contar para vocês algumas dicas, vocês vão ver como é simples a gente conseguir incorporar café na cerveja, tá bom? Então, principalmente para quem é apaixonado por café, vai gostar muito do que eu vou falar. E antes só de entrar no assunto propriamente dito, eu queria só contextualizar, porque aconteceu algumas coisas curiosas no processo de ideia, vamos dizer assim, para falar sobre esse assunto para vocês. E o fato é que, como hoje, eu estou gravando hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro, a gente está gravando esse vídeo e em meio ao workshop cervejeiro. Então, um evento online que a gente tem milhares de pessoas assistindo, participando. A empresa em si sempre fica numa correria porque tem uma demanda muito grande de atendimento, de seguidores, pessoal que está participando. Tem centenas de comentários lá de todos os vídeos que a gente está liberando, que eu estou lendo todos, respondendo um a um, atendendo o pessoal. A gente está para abrir, né, uma nova turma do cervejeiro, na segunda-feira a gente abre. E sempre, antes de abrir uma turma, a gente faz um workshop como esse, um evento online gratuito, e eu tiro a minha semana de fato para ajudar essas pessoas, para trazer para eles informação, trazer mais informações, e culminou que eu trouxe essa série de 30 vídeos. Estou gravando vídeos todos os dias, e eu não sabia exatamente o que gravar hoje pela correria que estava o workshop em si, e eu não tinha um assunto, não tinha pego uma dúvida específica, vi algumas, mas não tinha nada que tinha me dado o estalo assim, não, esse assunto é legal, vou falar sobre isso. E o que aconteceu? Aí de repente eu parei aqui agora para tomar um café, acabei aqui, estava tomando café, peguei uma revista para ler um pouquinho e vi aqui uma notícia incorporando café na cerveja. E aí eu lembrei que eu tinha acabado, hoje de manhã, eu fiz uma kombucha com café. Ontem à noite, a receita do mês passado, retrasado na verdade, do Clube com Cerveja, era uma Brown Ale com adição de cacau, café e coco. Então, vocês vão aprender como é que é a adição de café, eu já vou falar na sequência, mas eu fiz ontem, moí o café um pouco aqui, adicionei na cerveja. E eu tô dizendo, nossa, eu não lembro de ter feito algum vídeo falando, dando dicas sobre o uso de café no canal, apesar de que a gente tem, né, dentro dos treinamentos, na parte de maturação, a gente fala sobre o uso de café, já os alunos nossos têm acesso a esse conteúdo, mas eu acho que eu nunca tinha trazido nada específico para o YouTube, aqui para os vídeos. E aí eu disse, nossa, cara, tipo, eu mexi no café, kombucha com café, tô tomando café, tô lendo sobre café e não falei com a galera sobre café. Então, parei tudo, tipo, essa dúvida, eu vou responder uma dúvida que eu acho que muita gente tem, apesar de que eu não recebi tantos assuntos assim, porque também é um pouco mais avançado, poucas pessoas já têm essa visão de fazer cervejas com café. Para quem tá nessa pegada, quem gosta, quem é apaixonado por café e quer usar, vou mostrar aqui algumas dicas. E o fato é que é relativamente simples o uso, né, e alguns conceitos só que a gente tem que ter em mente, principalmente para acertar na utilização. A primeira coisa, né, que eu digo que tem que ter em mente é saber exatamente o que a gente quer, né, a cerveja que a gente está produzindo e qual que é o nosso objetivo. Para quem não assistiu ainda o vídeo de ontem do nosso workshop cervejeiro que está rolando, mais uma vez eu vou deixar aqui o recado, se por acaso você está vendo agora, não está participando nessa semana, né, entre o dia 2 e o dia 8 de setembro, está rolando o nosso workshop cervejeiro e tem um vídeo que eu liberei ontem na quarta-feira justamente sobre a criação de receitas. Lá eu libero o meu método e eu mostro uma série de passos que você tem que ter em mente na hora de criar qualquer receita. E aí, obviamente, quando a gente está falando de usar café numa receita, a gente obrigatoriamente segue esses passos e fica muito mais simples. Mas considerando que você assistiu, se você não assistiu, depois assiste lá, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você não estiver vendo depois do dia 8, provavelmente esse workshop já não está no ar, os vídeos, mas pensa, né, no método de criação, como você pode criar, como que incorporar isso na sua receita. Mas basicamente é o seguinte, saber o que a gente quer. Por exemplo, intensidade, qual que é o perfil de café que a gente quer trazer, qual que é a força que esse café vai vir em termos de aroma e de sabor, isso é o principal, tá? Muita gente pensa assim, tipo, eu quero colocar, mas eu quero muito pouquinho. E aí já fica, uma relação, obviamente, sempre do que você está querendo fazer. Mas geralmente, não, quero botar café, então ele tem que ter uma presença marcante na cerveja. Só que tem que sempre lembrar que é uma cerveja com café, não é um café com cerveja. Então a gente não tem que sentir gosto só de café, né? Então, ou seja, o café não deve roubar totalmente a cena, sendo que uma pessoa assim, nossa, é muito café. Então tem que ter sempre esse balanço, tem que ter esse tipo de cuidado, que é o equilíbrio que na verdade tem que ter na maioria das cervejas que a gente está produzindo. Isso é um segredo, né, para a gente conseguir bons resultados. E aí vem a questão.
Em que estilos que eu devo utilizar? Qualquer um. Essa primeira resposta é essa, pode utilizar em qualquer um, depende de qual é a sua proposta. É muito comum a gente ver o começo, né, de utilização de café nas cervejas escuras, porters, stouts, que são cervejas que naturalmente já têm um perfil de aroma e de sabor que lembra café, que é por causa da utilização dos maltes torrados. Então, a utilização de maltes torrados já vai lembrar um pouco um café. Você pode colocar um café também, incorpora e traz um pouco mais esse perfil, que fica interessante, deixa mais complexa, vamos dizer assim, a cerveja. Mas esse é o primeiro passo, vamos dizer que é o mais básico, mais simples de utilizar nesse tipo de estilo. Mas a gente pode utilizar em qualquer outros estilos. A gente pode fazer IPA com café, a gente pode fazer lagers com café, tipo, pode ser uma lager clara com adição de café. E são cervejas que, de certa forma, vão deixar uma complexidade que vai impressionar quem bebe. Claro que tem que sempre acertar exatamente esse balanço, mas que vai impressionar quem bebe. Porque você vai estar sentindo o gosto de café numa cerveja que parece cerveja. Quando você pega uma stout preta, escura, uma Imperial Stout, você já está esperando algo, né, que esses aromas e sabores do café, de malte torrado e tal, estão presentes. Quando você toma uma cerveja clara, porque o café, dependendo de como você fizer ele, não traz tanta cor, mas traz muito mais aroma e sabor, ela mexe com a cabeça de quem tá consumindo. Isso eu acho muito bacana. Então, nesse ponto, né, em que estilo, fica completamente aberto, você pode fazer em qualquer estilo, tá bom? Aí como utilizar? A gente pode tanto passar café, vamos dizer assim, né, fazer um café, passar o café com água quente e tal, ou com um mosto quente, por exemplo, tem gente que faz botando o café durante a mosturação. Eu não gosto muito, não recomendo muito, não vai estar entre as dicas que eu vou dar aqui, mas pode se utilizar sim, ok? E também a gente pode utilizar na parte fria, tá? Das duas formas, quente ou frio. Eu vou recomendar sempre frio, eu acho o jeito mais... Porque eu vou dar o jeito que ele apresenta muito, aparece muito no aroma, fica muito aromático, impacta muito menos em termos de complexidade ou de prejuízos, vamos dizer assim, para a cor da cerveja, por alguns sabores mais ácidos, que você pode ter também se você não passar bem o café, com água muito quente, etc. Que eu não vou entrar nesse ponto, mais pensando em produção de café em si, certo? Mas você tende a ter bastante sabor, bastante aroma e é um jeito mais fácil de fazer, tá? Então vamos lá, o jeito mais fácil de fazer, você vai pegar, quer incorporar café numa cerveja, seja qual for o estilo, dentro da sua proposta, vai fazer ela completamente normal, rigorosamente normal. Todo o processo de mosturação, fervura, fermentação, se fizer de acetil, tudo normal, maturação, clarificação, tudo, como você sempre fez para qualquer cerveja. Está chegando a hora de envasar, e eu diria 2 dias, então de 24 a 48 horas antes de envasar, você vai fazer a adição de café. Simples assim, tá? Então a cerveja muito provavelmente já vai estar em 0 grau, você já está esperando, de repente, por exemplo, como eu fiz, né? Adicionei o café ontem e depois de amanhã eu vou fazer o invase. Vou tirar do balde fermentador, que já está maturando ali há um bom tempo, em 0 graus, e vou mandar para o barril, pro keg, pro post mix, na verdade, nesse caso aqui em específico. Então, faltando 2 dias, 48 horas, eu adicionei o café. Simples. Aí, que café que eu vou utilizar? Café de boa qualidade, sempre café de boa qualidade, não pega café de mercado, normal. Então, não café moído, sempre café em grãos, porque vai estar muito mais preservados os complexos, né, de aroma, de sabor. Então, café novo, quanto mais novo, melhor, não sendo torrado essa semana, mas com torra de 1 semana, 2 semanas, seria muito bom, 1 mês, 2 meses, se conseguir, né, o limite. Mas café em grãos, café de boa qualidade, se encontrar algum café que você conhece a torra, que seja, de repente, comprar numa cafeteria, algum café com mais qualidade, tá? Vamos dizer assim, seria o ideal. Taxa de café, entre 4 e 8 gramas por litro. Pode ser um pouco mais, se quiser muito potente, pode ser menos, se quiser mais fraco, mas seria entre 4 e 8 gramas. A gente está falando de uma quantidade de café, uma taxa, que vai incorporar bastante aroma de café na cerveja, tá bom? Ela vai ficar bem impactante o aroma de café, quanto, né, mais para cima, mais impactante, mais para baixo, menos. Basicamente é isso. Uma moída, mas muito grosseira, não é moer como se você fosse passar o café, só dar uma moída. Tipo, eu, por exemplo, ontem aqui eu tenho um moedor que passava 2, 3 vezes bem rapidinho, só para dar uma quebrada nos grãos.
e joguei direto no balde fermentador, tá? E vai ficar ali 48 horas, vai decantar, né, com o peso do café, com o tempo, com a temperatura baixa, depois eu envaso e pronto, só isso. Então 4 a 8 gramas, um café de boa qualidade, certo? De preferência, né, com uma torra mais baixa, sempre peguem torres mais baixas, não peguem cafés muito torrados, com torras mais escuras, não é interessante também para cerveja. Esses são os principais pontos e como vocês estão vendo é relativamente simples, bem simples de utilizar, bem simples de fazer. O cuidado adicional para conseguir evitar um pouco de oxidação, né, quando abrir o balde fermentador, se tiver, né, equipamento de pressão, né, se trabalhar com cilindro e tal, pelo menos botar um pouco de gás para eliminar, ou até pode fazer, não é tão impactante, vamos dizer assim, como uma dica que eu falei há pouco tempo para as IPAs, de colocar o café primeiro no post-mix e depois passar a cerveja para lá. Isso também pode ser uma boa saída, tá bom? Basicamente é isso, espero que tenham gostado. Eu, pelo menos, gosto bastante de café. Já fiz algumas cervejas com café, tá saindo mais uma aqui com café também, uma Brown Ale, que relativamente muito saborosa, já tá bem bacana. Quando eu botei o café tem cacau também, incorporou bastante, tá muito legal. Ainda falta um pouco de aroma de café que vai trazer nos próximos 1 dia e meio que estão faltando, mas basicamente é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, se tiver alguma dúvida sobre café, algum outro assunto que você queira saber, coloque aqui nos comentários. Se ainda não está participando, se não assistiu os vídeos do workshop, corre lá, já tem 2 liberados. Amanhã a gente libera o terceiro e último vídeo. Grande abraço, valeu!